Boa noite, meus amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria grande estar com vocês nessa oportunidade. A primeira, tomara que não seja a última, não é? E poder conhecer os irmãos aqui nesse cantinho de Sobradinho. Eu estou surpreso com o que estou vendo por aqui, sinceramente. A gente sai da BR, vai entrando aqui para o meio do mato. E a gente vai olhando para um lado, olhando para o outro, vê uma comunidade aqui, uma comunidade ali. E a gente vai pensando, onde é que isso aqui vai dar, meu Deus do céu? De repente a gente chega no oásis do deserto, não é? E vê uma propriedade como essa linda, um templo como esse lindo. Poucos templos eu encontro como esse no Brasil. Rodo o Brasil inteiro, parte do mundo ministrando. E poucas igrejas do nosso país têm um templo como esse de vocês. Que não é o mais importante é o que acontece aqui dentro, não é verdade? Porque a gente pode servir a Deus sem templo, não é? Mas quando a gente tem um templo, que é uma ferramenta como essa, a gente está no desafio de enchê-lo de templos construídos pelas mãos de Deus, que é o homem. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em templos feitos por suas próprias mãos. Deus habita em mim, Deus habita em você. E nós precisamos encher esse templo de Deus. E Ele vai fazer isso aqui nesse lugar com muita maestria e grandeza. Eu acredito sempre que quando uma igreja séria chega num bairro, todo o bairro é abençoado. Todo o bairro. Ela traz a prosperidade, ela traz a evolução, ela traz o asfalto, ela traz a escola, ela traz o hospital, ela traz vida, porque ela vem sinalizar o reino de Deus naquele lugar. Guardem o que eu estou falando para vocês aqui aos 4 anos de idade. Daqui a 5 anos, vocês vão ter um dos lugares mais prósperos dessa região de Sobradinho. Aqui em Lobeiral, guarde essa palavra. Vocês vão ter toda a provisão que uma comunidade precisa. E as comunidades ao redor vão ficar, diria no Rio de Janeiro, bolados, escandalizados, por não saberem o que acontece aqui nesse lugar, que não acontece em lugar quase nenhum, por causa da glória de Deus nesse lugar. Recebe essa palavra? Aplauda Ele bem forte, porque Ele está nesse lugar. Deixa eu contar um pouquinho da minha vida para vocês. Eu sou pastor há 27 anos e vou fazer 52 anos de idade. A minha família apareceu ali, uma surpresa para mim, minha igreja apareceu ali. Sou casado com a mesma mulher há 29 anos, tenho uma filha psicóloga de 26 e uma bióloga de 22. Pastorei uma comunidade com 4.000 membros no Rio de Janeiro, uma grande comunidade. Faz diferença no seu bairro, nossa igreja é conhecida ao extremo na nossa região. Mas onde eu comecei meu ministério, eu estava falando com o André. Eu comecei numa favela do Rio de Janeiro. A favela de Nova Holanda, em Bom Sucesso. Uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro. Sou oriundo de classe média, estudei nos melhores colégios, tive a melhor educação, tive a melhor comida, nunca tive dificuldade de nada. Aos 18 anos tive a minha primeira moto. Então eu poderia ter sido um Mauricinho educado. Mas Deus me levou para entrar numa favela, um mundo que eu não conhecia, nunca tinha entrado, que é uma cidade paralela à cidade, lá os 3 poderes funcionam. E ali foi minha maior escola. Eu conheci pobreza, conheci necessidade, conheci crime, conheci injustiça, conheci a ausência do Estado, conheci o Estado corrupto, conheci uma maneira perversa de ser e de existir. E conhecer aquele lugar com tantas ausências foi, na verdade, na vida daquele jovem André, o seu maior desafio. Falei, Deus, Tu não podes ter me trazido para um lugar como esse, do lugar de onde Tu me tiraste, um lugar que tem tudo, um lugar com toda a provisão, um lugar onde não falta nada, onde tudo funcionava, para conhecer um lugar desse sem que eu fosse agente de transformação desse lugar. E aquele lugar foi talvez um dos lugares mais maravilhosos nos quais Deus já me levou, e Deus já me levou longe. Mas ter estado em Nova Holanda foi uma das mais profundas experiências que eu já vi na minha vida. E eu tenho consciência do que a igreja até hoje é naquela comunidade. Então eu tenho certeza que nesse lugar, aspas, pobre no qual vocês foram plantados, vieram de uma outra realidade social,
família não entende. Como é que vocês podem largar aquilo para vir para um lugar como esse? Não tem casa, não tem hospital, não tem nada. Ainda. Mas através de vocês e de uma igreja saudável, com certeza, toda a provisão da cidade do lado de fora vai ser plantada aqui, do lado de dentro, no nome de Jesus. Eu me alegro em ver o que vi aqui. Eu trabalho com crianças, eu trabalho com os idosos. Agora vai começar o esporte. Porque a maioria das igrejas por onde a gente passa, chega num lugar e não produz mudança alguma. É um grupo de gente que vive cantando para Deus, que fica aquela comunidadezinha o resto da vida, e que se saísse dali não faria diferença nenhuma naquela sociedade. Se 90% das igrejas evangélicas do Brasil fechasse, não faria falta alguma no bairro onde ela está plantada. Alguma. Porque estando lá ou não muda absolutamente nada. Então, quando a gente chega numa comunidade, a gente vê, caramba, a igreja já está trazendo a glória de Deus, já está trazendo qualidade de vida. Então, eu me alegro, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e quero aplaudir a Deus pela vida de vocês. Aplaudam comigo. E que Deus possa continuar derramando da sua graça nesse lugar e fazer de vocês agente de transformação. Que seja um lugar que sinaliza o reino de Deus. O reino de Deus chegou nesse lugar. Justiça de Deus chegou nesse lugar. Qualidade de vida em Deus chegou nesse lugar. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. E que seja de fato, de verdade, essa realidade. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que eu quero extrair do que o Evangelho chama de a parábola dos talentos, que vem de Mateus capítulo 25. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 25. E nós vamos ler a partir do verso 14. Hoje eu vou pregar uma mensagem muito simples, acho que qualquer um entende, talvez diferente daquelas que eu costumo pregar. E principalmente para você que é ovelha desse rebanho, você que mora aqui na comunidade, você que ajuda a plantar essa comunidade. 4 anos é um bebê, não é? 4 anos, uma criança não sabe nem falar direito ainda, está começando a falar, está começando a andar, o ser humano está começando a aparecer nela agora. Até então é um bichinho, né, de estimação, é uma coisinha gostosinha que dá vontade de apertar, de beliscar. Mas o ser humano vai nascendo agora, depois dos 4 anos. A primeira infância acaba aos 6, né? Então está na primeira infância, no meio da primeira infância, um pouquinho do meio da primeira infância, depois do meio da primeira infância. Então eu queria falar com esse bebezinho que está aqui. Talvez eu não alcance a todos hoje, perdão, mas é possível que a palavra te abençoe da mesma forma. Você que é membro, ouve o que Deus tem para você nessa noite. Versículo 14, mesmo assentados, Mateus 25, a partir do 14. Jesus está fazendo uma analogia com o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a que ele faz sobre a parábola do talento. E no 14 em diante diz assim: porque é assim, o reino de Deus, porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não joeraste. E atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, e eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o Senhor:
servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joerei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, amados? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite, na qual nós celebramos o aniversário desta criança, deste bebê, desta igreja, desta comunidade. E nós te louvamos, ó Deus, pelo crescimento, pela saúde que tu tens gerado na vida deste bebê. E nós já te louvamos, ó Deus, profeticamente, porque se um bebê já faz o que faz, imagina quando esse bebê for grande. Imagina quando esse bebê estiver robusto. Imagina quando esse bebê for um homem feito, uma menina feita. Quando for, ó Deus, um ser humano grande e robusto. Nós te louvamos pelo presente, mas já te louvamos pelo futuro de glória que tens preparado para esta criança. Te louvamos, ó Deus, porque quando analisamos esta criança à luz da parábola dos talentos, já vemos, ó Deus, uma comunidade que já multiplica os talentos que tu tens dado a ela. E nós pedimos, ó Deus, que esta criança, que esta igreja, seja sempre multiplicadora de talentos. E que esta comunidade e todos os que a compõem ouçam sempre do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Fala conosco nessa noite, na simplicidade da tua palavra, e faz-nos pensar a nossa vida, a nossa existência, e faz com que saímos daqui melhores do que como entramos. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus, Senhor que reina. Amém e aleluia. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho esse texto aqui, irmãos. Você conheceu a parábola? Um patrão vai viajar, não diz quanto tempo vai ficar fora. Ele pega seus bens diferentes do comum, chama seus empregados e distribui seus bens. É um patrão generoso, é um patrão solidário, é um patrão justo. E ele dividiu conforme o talento dos seus funcionários. O bom patrão, o bom senhor, conhece aqueles que trabalham com ele. Sei que você tem talento para 5, você para 2 e você para 1. E ele, com justiça, a partir do seu diagnóstico, distribui seus talentos. Ele vai embora. Depois de alguns anos ele volta. E ele então vai tomar satisfação com os seus funcionários. Ele não deu ordem alguma. Ele só entregou o talento. Ele não disse: eu quero que vocês façam isso ou aquilo. Eu não quero que vocês multipliquem, eu não quero que vocês enterrem, eu não quero que vocês distribuam, eu não quero que vocês façam nada. É seu. Ele acreditou no potencial de cada um. Quando ele volta, sua postura revela o quanto ele estava certo em dar o número que nós vemos registrado no Evangelho para cada um. Ele sabia que aquele que recebeu 5 tinha capacidade para multiplicá-lo. Ele sabia que aquele para o qual ele deu 2 tinha potencial para multiplicá-lo. E ele sabia que aquele que recebeu 1 não tinha potencial para multiplicá-lo. Por isso recebeu 1. O texto diz, pastor Marcelo, a cada um conforme a sua capacidade. Ele volta e acontece exatamente aquilo que ele havia previsto. O que tinha 5 fez 10. O que tinha 2 fez 4. O que tinha 1 não fez nada. E porque não fez nada, perdeu o que tinha. Ficou sem nada. Agora deixa eu situar vocês, para vocês terem noção do que Jesus queria falar, comunicar quando fala sobre a parábola dos talentos. Um talento, pastor André, equivalia a 6.000 denários. O denário era o salário de um trabalhador de um dia. Um trabalhador, portanto, ganhava 365 denários por ano. Um talento valia 6.000 denários. Então, para você ter uma ideia, quando o patrão dá um talento para um funcionário, ele está dando o valor de 16 anos de trabalho.
Quem recebeu 5 talentos, recebeu o valor de 16 vezes 5. Não é pouca coisa que o patrão deu ao seu funcionário. Foi uma soma muito grande. Esse texto revela o quanto o patrão tem fé nos seus empregados. E vocês sabem muito bem que essa parábola prefigura a relação de Deus com os seus discípulos. O patrão é Deus, os discípulos são seus funcionários, são seus servos. Essa parábola diz que Deus sabe que todos nós temos capacidade para receber talentos. Mas esse texto também diz que o patrão é extremamente generoso para com os seus discípulos. Ele investe nos seus. Nós vivemos num tempo, na pós-modernidade, em que os homens estão perdendo a fé em Deus. Mas essa parábola diz que Deus, no patrão, continua tendo fé nos homens. Ele investe nos seus servos. Ele investe em mim, investe em você. Nós, homens, estamos perdendo a fé em Deus, mas Deus continua levando a maior fé em nós, em mim, em você. Glória a Deus, amado. Diga para quem está do seu lado, Deus leva a maior fé em você, cara. Isso me anima tanto. Você já acordou alguma vez incrédulo com relação a si mesmo? Já se encontrou alguma vez em alguma manhã dizendo assim, cara, acho que não tem mais jeito não. Acho que a minha vida já deu. Acho que não tem mais o que fazer não, André. Estou cansado demais. Já corri para todo lado, acho que eu não tenho mais competência para ir além disso. Acho que a minha cidade não tem mais jeito, meu país não tem mais jeito. Eu acho que é isso aí mesmo, já está acabado. Já acordou assim, negativo alguma vez? Pois é, nós perdemos a fé em nós. Deus não perde a fé na gente. Nosso Deus é um Deus de fé. Em quem? Nos homens. E nós homens, somos homens que estamos perdendo a fé. Em quem? Em Deus. Essa parábola fala que Deus é um Deus generoso. E é um Deus que tem fé nas suas criações. É um Deus que tem fé na humanidade que gerou com a sua própria mão. É um Deus que acredita que onde entra o seu servo, onde entra seu discípulo, onde está a comunidade de discípulos deles, ali pode haver multiplicação. Ali a vida pode ir além daquilo que os nossos olhos possam imaginar. Mas não depende, portanto, só do Senhor que abençoa. Depende do que o abençoado vai fazer com a bênção que recebeu de Deus. Agora pare para pensar. Nosso país, amados, é o maior país cristão do planeta. Nenhum país no mundo tem tanto cristão como o Brasil. O último censo, 42.300 milhões de crentes. 42,3 milhões de crentes em 2010. A previsão para o novo censo, que acontece daqui a 2 anos, já vislumbra um número de 61 milhões de evangélicos no Brasil. Só evangélicos, sem contar os católicos, que são também cristãos. Em 2010, 42 milhões. Em 2017, 61 milhões. Somos mais de 20% da população brasileira. Bom, vamos imaginar que nós evangélicos sejamos mesmo o que dizemos ser. Somos o povo de Deus. Não é como a gente se denomina? Somos, portanto, esses discípulos aqui, ó, para quem Deus distribuiu o talento. Vamos imaginar que se isso fosse verdade, Deus é Pai e nós, os evangélicos, somente nós, fôssemos de fato o povo que Deus tem na terra, que o povo que Deus tem no Brasil. À medida que Deus distribui talento para os seus discípulos, e esses discípulos aumentam, o que pela lógica deveria acontecer no Brasil? Aumentar a multiplicação desses talentos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da nação. Sim ou não? Agora eu pergunto, à medida que aumenta o número de evangélicos no Brasil, aumenta a qualidade de vida da nação? Não aumenta. Por que não? Escute o que eu estou te falando. A ONU, todos os anos o pastor André divulga o ranking das 50 cidades mais violentas do planeta. Em 2016, das 50 cidades mais violentas do planeta, 31 estavam no Brasil. Agora, no ranking das 5 mais violentas do Brasil, estão 3 que me chamaram a atenção e me fizeram perder sono.
Estão lá Goiânia, Natal e no estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo. O que essas 3 cidades têm em comum? Goiânia já teve 72% da sua população evangélica. Natal já teve 77% da sua população evangélica. São Gonçalo já teve 90% da sua população evangélica. O antagonismo. As cidades com maior índice de evangélicos estão entre as mais violentas do país. Tem alguma coisa errada? Se o povo evangélico é de fato o povo de Deus, por que os frutos desse povo não multiplicam na qualidade de vida da nação como esse povo se multiplica numericamente? Por quê? Porque é possível que, se somos povo de Deus, nós estejamos não, André, entre os 5 que multiplicam, entre os 2 que multiplicam, mas talvez nós sejamos em grande parte, em ampla maioria, como este que recebe, mas não multiplica, não compartilha, enterra. E que do qual, quando Deus visita, não visita para dizer servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Como quem diz, descansa um pouco, melhora a tua qualidade de vida, renove as tuas forças, porque você vai receber mais talento. Não, talvez nós sejamos daqueles para o qual Jesus olha e Deus olha e diz, servo mau e fiel. E Ele tira esse pouco do infiel e diga, aparta-te para o lugar que tem choro e ranger de dentes. Nós vivemos numa nação onde o que se sente é choro e ranger de dentes. A minha alegria, André, quando eu chego num deserto como esse, e eu vejo cor de vida, eu vejo alegria, eu vejo qualidade, mesmo na simplicidade. Eu vejo crianças bem vestidas, eu vejo crianças arrumadas, eu vejo infraestrutura, eu vejo dedicação, eu vejo cuidado. Eu me alegro porque não pode ser diferente. Porque se nós somos discípulos de Jesus não para sermos o fim da bênção, ou seja, aonde a bênção de Deus chega, nós somos aqueles pelos quais a bênção de Deus passa e chega até alguém. Você já aprendeu isso aqui. Discípulo de Jesus não é aquele no qual o Espírito Santo chega. Discípulo de Jesus é aquele no qual o Espírito Santo, ao chegar, não fica, passa e através dele, fazendo dele um canal, chega até alguém. Ele vai multiplicando a qualidade de vida que Jesus, pelo Espírito Santo, gerou na vida dele. Porque se não for assim, o que muda é religião. E religião não gera vida na vida de ninguém. É só blá, blá, blá. É só conversa fiada. Se a religião do Cristo, se é que Cristo tem uma religião, se a comunidade dos discípulos do Cristo, no lugar onde Deus o plantou, se Deus o plantou, não provoca mudança, não multiplica a qualidade de vida, não desenvolve talentos, não se torna agente de transformação, não multiplica a vida já plantada como vida naquele lugar, essa comunidade não pode ser denominada como comunidade do Cristo. Porque a sua palavra diz, é a promessa do Cristo, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não é abundância de coisas na vida, é abundância de vida independente das coisas. Eu gosto dessa palavra porque fala de um patrão generoso, de um patrão que acredita nas suas ovelhas, nos seus servos, um patrão que dá algo de grande valor, não trabalha com miséria, não trabalha com migalha, mas é um patrão que diz, eu quero que vocês sejam como eu, da mesma forma como eu investi em vocês, talentos caríssimos, eu quero que vocês peguem os talentos que receberam de mim e compartilhem, multiplicando esse talento com outras pessoas. Você imagina, irmão, 61 milhões de evangélicos praticando o evangelho de fato de verdade, não só entrando dentro de tempo para cantar uma musiquinha para Deus, não só entrando de tempo para medir o comprimento da saia da irmã, não só para dizer
por que você está sem gravata, mas sendo de fato uma comunidade que entra para adorar e uma comunidade que sai para servir, nós viveríamos no melhor país do planeta. Porque o nosso país, amados, é um país que, se tivesse uma população honesta, uma população marcada, multiplicada, abençoada, tatuada pelo caráter do reino de Deus, nossa nação não precisa de nação nenhuma no planeta inteiro. Nós somos oriundos de uma nação que tem uma terra abençoada, que você joga na terra, dá. É um povo trabalhador, é um povo que é pacífico. Todavia um povo que está desacreditado, que não acredita em Deus e não acredita no seu próximo. O que nós sentimos pelo outro é medo e desconfiança. Nossa estima está baixa. Nós não acreditamos no nosso potencial, porque nós estamos perdendo a fé em Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não está perdendo a fé em nós. E eu louvo a Deus por isso. Há esperança. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, além dessa introdução, algumas realidades desse texto sobre o talento. Eu queria que nós refletíssemos. Então nós já aprendemos, né? Que o patrão é generoso e ele leva fé em nós. Tem mais. Esse texto diz que o patrão espera que a obra continue mesmo na ausência dele. Ele foi embora, não foi? Mas ele não esperou que a coisa falisse. Ele distribuiu talentos porque ele conhecia o potencial daquela gente. Ele está dizendo, a obra tem que continuar, mesmo se o patrão não estiver presente. Do que ele está falando? A obra de Deus é uma obra que é desenvolvida por consciência própria. Não precisa pastor André estar em cima o tempo inteiro, pastor André. Não precisa alguém estar fiscalizando o tempo inteiro. Não precisa ninguém estar tratando com chicote, como quem disse, se não fizer vai ser punido. Quando a obra é de Deus mesmo, ela desenvolve por consciência. Ela desenvolve por amor. Ela desenvolve porque eu entendi a missão. Eu encontrei o meu lugar no mundo. Eu sei para que eu fui feito. E eu sei porque Ele me deu tal talento. Então eu trabalho não é porque eu quero algo em troca. É porque eu tenho consciência do chamado e da missão. Quantas igrejas, irmãos, com potencial gigante não funcionam? Porque nós temos naquela igreja uma comunidade de gente que precisa de estímulo o tempo inteiro, de tapinha na costa. Gente que precisa de dom, de cargo. Gente que precisa de reconhecimento. Gente que precisa de aplauso. Gente que precisa de microfone. Gente que precisa de púlpito. Gente que precisa de algum estímulo humano para fazer a obra que é de Deus. E o potencial que tem não se desenvolve, não por ausência de possibilidade, mas por ausência de consciência. Igreja fruto da videira, guarde essa palavra no seu coração. Haverão momentos que a obra vai depender exclusivamente de você como pessoa, individualmente. E não haverá ninguém do seu lado para dizer faça ou deixe de fazer. Deus vai contar com a tua consciência. E a proporção da forma como você lida com a tua consciência é que Deus vai te tratar. E é exatamente por causa dessa consciência que nós vemos alguns antagonismos existenciais. Nós vemos pessoas capacitadas, inteligentes, sábias. Pessoas com potencial que poderia, sendo usado, estar a anos-luz do lugar onde está, mas é gente que está vivendo vida medíocre. Gente que está vivendo vida que não vale a pena ser vivida. Por outro lado, nós temos gente que não são tão capacitadas como aquela lá. Gente que não tem tanta inteligência como aquela lá. Gente que não tem força como aquela lá. Mas a despeito disso, está anos-luz adiante daquele ali. Ora, gente que trabalha com gente vê isso todo dia. E a gente fica perguntando, Deus, por que essa pessoa é tão inteligente? Por que essa pessoa é tão capaz? Por que essa pessoa tem tanto potencial? E essa aqui é meia boca, essa aqui nem é tanta coisa, mas ela está tão alta e essa aqui está tão para baixo. Por causa da consciência, meu filho. É por causa da motivação que o leva a trabalhar. Porque eu não abençoo o trabalho que faz, eu abençoo a intenção pela qual trabalha. Eu não trabalho pelo que os seus olhos veem, né? Eu trabalho pelo que os meus olhos veem. Eu olho para o coração. Ele trabalha com a intenção. Você já deve ter ouvido o pastor André citando esse exemplo. Vamos imaginar que nós estejamos num grande deserto e está faltando água. Semana passada, domingo passado, eu estava pregando no sertão da Bahia, lá no Irecê. 540 quilômetros
de Salvador. Tem verde até Feira de Santana, 100 quilômetros de Salvador. Depois de Feira de Santana, naquela estrada de 500 quilômetros de reta, só havia deserto, cactos. Eu nunca tinha passado por ali. Deserto, terra seca. Chove 2 vezes naquele sertão por ano. Eu sou carioca, chove toda hora. É verde para todo lado, é água para todo lado. Eu não sei o que é seca. O que se via era cacto. Vamos imaginar que nós estejamos naquele desertão, anos sem chover. E a carência de cada um de nós seja água. Vamos imaginar que nós estejamos morrendo de sede. E nós oremos a Deus e peçamos: Deus abençoa teu servo com água. E vamos imaginar que a água chegou até a mim. E eu vou louvar a Deus pela água que chegou. Eu vou dizer: Deus, muito obrigado pela água. Não é ainda neste dia que eu morrerei por ausência dela. Não é por essa semana que eu morrerei em ausência dela. Obrigado por essa água. E essa água chega. Só que eu bebo o suficiente para que eu seja dessedentado. E o sou. Mas me sobrou água. E eu tenho a consciência do chamado. Eu tenho a consciência da missão. E eu sei que do meu lado tem um monte de gente que está com sede também. Qual é o papel de um cristão? Eu pego essa água e divido com meu amigo Marcelo. Pega aqui, Marcelo. Esse aqui é o pastor Marcelo Freire, lá de Valparaíso. E eu divido com o Marcelo a minha água. Pergunta a você: isso aqui é louvor a Deus, sim ou não? Sim ou não? É louvor a Deus. Agora presta atenção que eu vou te falar. Quando eu dei para o Marcelo, você já conhece isso. Eu ouvi o André dizendo assim para a esposa e para o Zé: olha como o pastor Ney é uma bênção. Olha que homem maravilhoso. Olha que homem solidário. Eu ouvi, gostei, mexeu com o meu ego. Aí hoje eu abençoei o Marcelo com essa água e o nome de Jesus foi glorificado. Senta, Marcelo. Amanhã eu vou abençoar o parceiro do Marcelo. Vem cá. Só que olha só, eu vou abençoá-lo, mas antes de fazê-lo, ó, eu olho para lá, ó. Pergunto: isso é louvor a Deus? Sim ou não? Não é. Mas eu estou fazendo a mesma coisa. É o mesmo ato, sim ou não? Mas por que não é louvor a Deus? Por causa da intenção. Na primeira vez eu dei por solidariedade. A segunda, por soberba. Eu quis aparecer. Eu quis glória para mim. Embora eu tenha feito a mesma coisa, matado a sede de alguém, no primeiro caso Deus me abençoa, no segundo não. Você entende como a intenção faz a diferença? Obrigado, meu irmão. Por isso há tanta gente fazendo isso, dando água, trabalhando, aparentemente desenvolvendo um trabalho pertinente e útil, mas Deus não abençoa. Por que Deus não abençoa? Porque não é a intenção do coração verdadeira. Deus abençoa a intenção do coração. Por isso há tanta igreja trabalhando. Parece que Deus joga contra aquela igreja. Ela não cresce. Ela não desenvolve. Ela tem 50 anos e tem 50 membros. Ela tem 100 anos e tem 100 membros. Ela está ali plantada, mas não transforma nada, absolutamente nada. E talvez os líderes da igreja digam: meu Deus, por que o Senhor não abençoa? Porque Deus conhece o intento do coração. E tem aquela igreja que chegou naquele lugar, naquele instante, tem 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, e Deus já está fazendo multiplicar, o talento já está sendo multiplicado. Por quê? Deus conhece o intento do coração. Então guarda no teu coração, minha igreja, o patrão espere que você continue trabalhando mesmo na ausência dele. Ovelhas dá frutos da videira. Pastor André nem sempre estará aqui. Os líderes e presbíteros nem sempre estarão aqui, mas Deus espera que vocês trabalhem não para o André, mas trabalhem para o Deus do André, para aquele que deu talento para vocês. Aplauda ele bem forte. Ele é digno de honra e glória. Esse é o nosso Deus. Outra coisa, os bens do patrão, à luz desse texto, são também dos seus servos. Enquanto eu estou aqui é meu, mas se eu vou é teu. Deus é um Deus generoso. Eu gosto disso. Porque assim como um homem que se ausentando do país chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. Então esse texto, como falei, revela a generosidade e bondade de Deus. Revela o quanto nosso Deus não conhece egoísmo.
Porque o Deus que a gente serve é o Deus que a gente serve. Não há entre seus servos alguém que não tenha recebido do seu bem. Nenhum dos seus servos. Quantos aqui são servos do Senhor? Levante a mão bem alto e diga glória a Deus. Pois bem, eu estou falando contigo. Se você é servo de Deus, você tem um talento de Deus na vida. Pastor, eu não sei qual é o meu talento. O problema não é a ausência de talento. É o ignorar o talento. Não é que você não tenha talento. O talento está aí. E é possível que você tenha 5, hein? Agora eu pergunto. Na comunidade do Cristo, são todos os que trabalham, André? Está todo mundo trabalhando aqui nessa igreja? Pode-se contar com todo mundo? Pastor Neilson, eu tenho uma igreja gigante no Rio de Janeiro, funcional. Pode contar com 4.000 membros? Nada, irmão. A gente conta é com dízimo. 400. Por que a gente não pode contar com todo mundo? Se todo mundo, à luz da palavra, tem um talento. Porque nem todo mundo tem consciência do seu próprio talento. Agora, escuta você que está aqui nessa noite conosco, irmãos. O fato de você não conhecer o seu talento não significa dizer que você não tenha. Você tem. Se você foi chamado pelo Senhor, foi salvo, alcançado, lavado e remido pelo seu sangue, foi selado pelo seu Espírito Santo, esse Espírito gerou um dom em você. E a igreja precisa dele. E a comunidade precisa dele. O Brasil precisa dele. Sobradinho precisa dele. Lobeiral precisa dele. E se ele não é desenvolvido, alguém nesse lugar deixa de ser abençoado por tua causa. Toda vez que eu estou viajando, estou em fóruns, estou em universidades, estou em lugares discutindo sobre a realidade do Brasil. Eu vivo em fóruns na minha vida. O que a gente sempre escuta é: o Brasil está como está por causa dos políticos. Nós não temos os melhores políticos do mundo. Concordamos, não é? O Brasil está como está por causa do Lula. O Brasil está como está por causa da Dilma. O Brasil está como está por causa da Câmara que a gente tem, por causa do Senado que a gente tem. O país está como está por causa das nossas autoridades. O Brasil está... Nós somos uma geração que vive caçando culpados. Mas você já reparou que o culpado é sempre o outro? Nós nunca achamos culpado no espelho. Nunca. O culpado é sempre o outro. Mas será que o culpado de nós não termos uma terra melhor, um país melhor, uma família melhor, uma empresa melhor, uma igreja melhor, será que o culpado realmente está fora da gente? Ele é exógeno? Não pode ser endógeno? Estava em Brasília, há bem pouco tempo atrás, aí uma revista me pediu uma entrevista rápida, aí me fizeram um monte de perguntas, dei. Uma das perguntas foi essa aqui, ó: pastor, o senhor acredita que a condição econômica do Brasil, essa recessão braba que a gente está passando, afetou as igrejas evangélicas do Brasil? O senhor acredita que a recessão econômica brasileira pode ter atrapalhado a igreja de fazer o seu trabalho? Eu falei: claro que não, filho. De jeito nenhum. A condição do país não afetou a igreja de jeito nenhum. A condição da igreja afetou o Brasil. Não foi o Brasil que afetou a igreja. Foi a igreja que afetou o Brasil. A igreja não está como está porque o Brasil está como está. O Brasil está como está porque a igreja está como está. Há uma promessa em 2 Crônicas 7,14 que você conhece muito bem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, o que ele está dizendo? Se o meu povo agir como povo, aí ele diz lá: então eu ouvirei do céu. Então ele restabelece a comunhão e o contato e o diálogo. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. E a consequência de um povo que age como povo e que tem um Deus de verdade, qual é a consequência? Vamos repetir o versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e, conclua, sararei a sua terra. Deus está dizendo: se eu tiver um povo na terra, a terra desse povo é sarada. A nossa terra está doente. Por quê? Ou Deus mentiu, ou nós não somos povo. Deus é mentiroso, né, gente? Ou será que é a gente que está errado?
Se Lobeiral está doente e não curar, não melhorar, é porque a igreja está doente. Agora, se a igreja for saudável, Lobeiral melhora. Se a igreja está saudável, o bairro melhora, a rua melhora. Se a igreja brasileira melhorar, o Brasil sara. Você pode tirar... Quantos impeachment já tivemos? Já tivemos do Collor, já tivemos da Dilma. E vamos ter outros impeachments. Troca de partido, troca de câmera, troca tudo. Você vê o Brasil melhorando? Não melhora. A solução do país não está na mão dos políticos. A solução do país está na mão da igreja. Mas uma igreja séria, gente. Numa igreja de verdade. Não é igreja liderada por malandros, que só querem tirar, mas não sabem doar. É uma igreja que é sal. Sal é como Jesus define os seus discípulos. Sal é o que dá sabor à carne. Naquela época não havia geladeira, é o que preservava a carne. Então ele está dizendo, a minha igreja é o que dá sabor à vida e o que preserva a vida da putrefação. O que ele espera de nós? Ele espera, irmãos, que nós que fomos dotados dos bens do patrão, multipliquemos esses bens, revela a generosidade de Deus e que não há nenhum servo que não tenha recebido do seu bem. Então escuta, quando você não desenvolve o seu talento, você impede o desenvolvimento de alguém e a gente vai dar conta a Deus. Os bens do patrão são também dos seus servos, significa dizer que Deus é a fonte doadora de todos eles. Mas existe uma outra verdade, vamos avançar. Os bens do patrão são de natureza comunitária. Isso eu gosto. O texto diz que ele chamou todos os seus servos. Todos. E é servo porque estava trabalhando junto. Esse texto diz, quando uso todos, que Deus não faz acepção de servos. Deus não faz acepção de filhos. Jesus trabalhou com 12, um o traiu, não foi? Como era o nome dele? Como era o nome dele? Judas Iscariotes. Tem alguém no planeta que não conhece a Judas Iscariotes? Todo mundo conhece. Uma vez uma ovelha minha me parou no corredor da igreja e falou assim, pastor, Jesus se equivocou quando escolheu Judas para os apóstolos, meio dos apóstolos? Eu falei, Jesus se equivocou? Será que Jesus não sabia do caráter de Judas? Jesus sabia do caráter de Judas, sim ou não? Existe alguma coisa que Jesus não saiba? Ele sabia que Judas era traidor? Sabia. Ele sabia que Judas era ladrão? Sabia. Mas a despeito disso, qual era a função de Judas entre os 12? Tesoureiro. Imagina André chegando na tua igreja, tu sabe que o maior ladrão do bairro chegou na tua igreja. O cara rouba a galinha, rouba a calcinha dos outros no coisa, rouba a cueca. O cara rouba a bicicleta, o cara rouba todo mundo. Ele vem para tu igreja, tem ladrão aqui em Lobeiral? Não, aqui é outro nível de... Aí esse ladrão vem para a tua igreja, se converte. Tu vai dar a tesouraria da igreja para ele? Vamos orar, né, pastor? Vamos orar. Ué, não acreditou na conversão dele, não? Acredita ou não acredita? A gente acredita, mas a minha fé é pequena, pastor. Não estou muito certo, não. Tu vai dar. Jesus sabia que era Judas e deu a tesouraria na mão dele. Sabe por que ele faz isso com a gente? Para que a gente, no dia do juízo, diz assim, ó, não me foi dada oportunidade. Deus me discriminou. Eu sofri discriminação no meio dos discípulos. Não acreditaram no meu potencial. Ninguém vai poder dizer isso diante de Deus. Sabe aquele homem que você mais admira porque é usado por Deus? André vive chorando perto de mim. Nunca vi um homem mais chorando do que esse. Não para de falar obrigado, 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 obrigado. Chega a enjoar. Obrigado, obrigado, obrigado. Como se eu tivesse feito alguma coisa tanto como ele diz. Um amor, um carinho. É mais velho que eu e igual filho. Não é mais velho não, você é mais novo. Gratidão, gratidão, gratidão. Admiro o pastor Neil, amo o pastor Neil. Ora pelo pastor Neil. E nós tendemos a olhar aqueles que a gente admira muito, ama muito, como se ele fosse maior do que a gente mesmo.
Esse homem é um homem usado por Deus. Mas o André não conhece meus podres, minhas fraquezas. André não sabe onde é que reside o meu pecado. André não sabe que eu posso ter defeitos muito mais graves do que os dele. André não imagina que eu posso ser mais famoso no mundo dos homens, mas eu posso ser um anônimo no mundo de Deus. André não sabe que ele pode ser um anônimo no mundo dos homens, mas pode ser um famoso no mundo de Deus. Os mitos só existem porque não conhecemos seus defeitos. Mas todos nós os temos, sim ou não? Quem tem defeito assim, diga glória a Deus. Pois é, todos temos. Mas por que Deus usa uns mais que os outros? Se todos temos defeitos. Porque um tem um defeito menor, um defeito maior? Não, não é isso não. É por causa do valor que a gente dá ao defeito que tem. Alguns olham para os seus defeitos e são tão sequestrados por eles que eles não conseguem olhar para os seus adjetivos positivos. As irmãs de Loberal também tentam emagrecer? Tentam? Tentam? Quem precisa emagrecer 2 quilos aí, diga glória a Deus. Então, a mulher nasceu para emagrecer, não tem jeito, todas as mulheres do Brasil. A mulher chega diante do espelho, linda de viver, 1,80 m de beleza. Olha de lado, linda, mas aí tem uma estriazinha aqui, ó. Uma estriazinha. Ela tem 1,80 m de corpo perfeito, tem uma estria. Para onde que ela vai olhar? Para a estria. Por causa da estria não vai à praia. Por que não vai à praia, irmã? Porque eu tenho uma estria. Mas peraí, o resto de 80 de corpo não conta? E o resto da sua beleza não conta? E as suas virtudes não contam? Não, ela é sequestrada por uma estria. Eu falei no fórum que eu estava ontem, eu gosto daquela gente, irmão, que é resolvido com... Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no Recreio, na praia do Rio de Janeiro. A gente vai à praia, tu vê aquela irmã com 110 quilos, com aquele biquenininho, pequenininho, e ela mergulha, não quer nem saber. Ela rola na areia, rola para lá. A praia toda está olhando para ela, que ridícula, baleia encalhada. Ela não está nem aí. Eu estou vivendo a minha vida. Eu estou feliz da vida. Eu estou na praia. Eu estou curtindo a vida. E tem um monte, desculpa o termo, de gostosona, preocupada com a opinião alheia, que não usa nem biquíni. Por quê? Porque ela valoriza mais o seu defeito que a sua virtude. Tivemos o Conscientiza, alguns anos atrás. Conscientiza é um fórum que a gente faz para gerar consciência sobre a necessidade da igreja servir aos que têm deficientes. E na minha fala eu falei que a pior deficiência é não aproveitar as eficiências que se tem. A pior deficiência é não aproveitar as eficiências que se tem. Sim, é verdade, eu tenho esse dedo ruim, mas eu tenho outros 19 que não são. Sim, eu uso uma muleta nos olhos, é verdade, mas na perna eu não uso. Sim, as minhas pernas funcionam, eu sou cadeirante, mas eu tenho 2 braços que funcionam, e é em cima dos 2 braços é que eu vou estabelecer minha vida. Porque a nossa vida será a proporção do lugar para o qual a gente olha. Aí nós vemos um monte de gente capacitada, porque tem um defeito, fracassado. A gente vê um monte de gente que tem defeito, mas tem uma virtude, e é vencedor. Bom, se os bens do patrão são de natureza comunitária, todos receberam do seu talento, então, meu irmão, o tal do complexo de inferioridade, tão comum e danoso no reino de Deus, é tão somente uma deformidade de visão. É a forma como você se enxerga, é a autovisão, é a visão de si mesma é que está adoecida. Complexo é uma praga no reino de Deus. E se você quer saber, todos nós os temos. Pastor Ney, o senhor tem complexo também? Tenho. E eu sei aonde eles residem. O que eu não permito é que eles me impeçam de fazer.
o que eu preciso ser feito. Então, meu irmão, escute. Você está numa comunidade simples, pobre, humilde. Quase que totalmente de gente que não estudou muito, não entrou nas universidades. E nós vivemos numa nação onde os que têm um pouquinho costumam oprimir, humilhar, desmerecer quem tem menos. Não permita se humilhar. Você tem valor para Deus, tanto quanto qualquer outro que está no lugar de glória. Você é precioso para Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, 2014, chegou uma irmã na nossa igreja, uma médica, dona de uma clínica no Jaburgo, num bairro vizinho lá do Rio de Janeiro. Branca, loura, rica, moradora de Copacabana, foi congregar em Realengo. Gostava do pastor Neil, seguia pastor Neil. Todos que vão ser membros da minha igreja, eu passo por uma reunião e eu boto todo mundo igualzinho para saber como é que nossa igreja funciona. Não dá nem para explicar aqui como é que é, porque é meio traumático. Ela chegou na igreja num mês, que foi no mês de março. O último domingo de março ela foi recebida. Na primeira sexta-feira de abril, ela foi numa reunião de mulheres que acontece na sexta-feira, às 7 da manhã, com a Regina Marcelino. Regina Marcelina é negra. Regina Marcelina foi mãe de santo, bruxa, por 37 anos. Regina Marcelina se converteu lá na nossa igreja. Era analfabeta. Hoje ela acabou o curso dela de 2º grau e acabou teologia. Portanto, tem curso superior, depois de alguns anos. Regina é uma querida do meu coração. Gaga. E ainda tem um português complicado. Ó, preta, pobre, gaga e com português complicado. Dirige a reunião de oração da Igreja Batista Betânia. Chegou a médica, dona da clínica, rica, loura, de olhos azuis, de Mercedes-Benz, morando em Copacabana. Ela vai para a oração na sexta-feira. No domingo eu chego, ela está na porta do meu gabinete. Escuta. Pastor Neil, eu estou decepcionado. Meu Deus, a senhora chegou domingo passado, já está decepcionada. A senhora tem uma semana de igreja. Posso explicar? O senhor pode. Eu vim no culto sexta-feira, anteontem, de oração das mulheres. Aquilo é uma vergonha para a igreja, pastor. Pastor, aquilo é uma humilhação para a imagem da nossa igreja. Mas peraí, do que a senhora está falando? Pastor, tem uma mulher analfabeta dirigindo aquela oração. A mulher não consegue falar português direito. A mulher, além de negra, é gaga. Cara, irmão, desculpa a confissão. Acho que entrou um demônio no meu dedão assim, ele foi subindo. Cara, rapaz, onde eu vi um negócio me pegando assim, eu falei, cara, eu vou bater nessa mulher. Ela está falando da Regina. Cara, ela está falando da Regina. Regina levou anos para se libertar, cara. Só eu sei a luta que foi para libertar aquela mulher, que é amada pela igreja toda. Aí eu estou arrepiado aqui, olha só, o demônio de novo, está aqui, deve estar aqui. Aí eu falei assim, peraí. Aí eu falei, sai, velho, liberta aí. Eu falei assim, a senhora está falando da irmã Regina? Eu não sei o nome dela, eu sei que ela é gaga, fala tudo. Como é que é? A senhora está chamando a Regina de negra, de gaga? A senhora sabe quem é a Regina, minha irmã? A senhora sabe de onde Deus tirou essa mulher? A senhora sabe do inferno de onde Deus a resgatou? E a senhora acha que Deus está preocupado com o português dela, com a cor dela, com a gaguez dela? A senhora acha que Deus está... Você sabe o que é essa mulher na nossa igreja? Agora, escuta, não aplaude agora não, escuta. Agora, a senhora acha que Deus está preocupado com seus olhos verdes, com o seu dinheiro, com a sua formação, aonde a senhora mora? Entre a Regina e a senhora, eu fico com a Regina 10 vezes. A Regina gaga, preta, feia, pobre fica, e a senhora branca, rica e de Copacabana some. Ela ficou assustada. Só me perdoa. Não perdoou não, minha irmã. Porque o seu espírito está sendo revelado. A senhora é uma juíza. A senhora acha que pode ler o coração alheio. Quem a senhora pensa que é? Eu botei ela no lugar dela. Mas ela começou a chorar, começou a tremer. Chora mesmo, miserável. Porque a Regina tem história, a senhora não. Ela foi embora, pergunto, voltou alguma vez na minha igreja? Nunca mais voltou. Aí alguém disse assim, pastor, o senhor perdeu a dona de uma clínica. Eu perdi? Isso não foi perda, isso foi livramento.
Os homens tendem a valorizar o que vem. Homens valorizam canudo na parede. Deus valoriza intento de coração. Meu irmão, não importa aonde você mora, qual é o teu grau de extunção, qual é a tua cor, na mão do Senhor você é uma flecha. Lobeiral vai ser o melhor bairro dessa região no nome de Jesus. Não deixe que te humilhem por causa da tua cor, por causa do teu estudo, por causa da tua linguagem. Acredite, os mais infelizes estão lá em cima. Acredite, porque alguns ascendem, têm títulos, têm honraria entre os homens, e às vezes moram nas coberturas das grandes cidades. Mas acredite, são mendigos existenciais morando em coberturas. É só uma imagem. Depois de 10 minutos de conversa, você descobre que não tem ninguém lá dentro. É um infeliz. Mas você sobe em comunidades pobres como essa. Chão batido, casa de pau a pique. São milionários morando num casebre. Então acredite, os bens do patrão são de natureza comunitária. Todos receberam. Não permita que teus complexos enterrem teus talentos. O Senhor precisa deles e conta com eles. Vamos caminhar mais um pouquinho, dá para ouvir mais 10 minutos? Amém? Quarto, os bens do patrão são reprodutivos. Chegando o que receberá 5, apresentou outros 5. O que receberá 2, representou 2. O que tinha 1, enterrou. Se eu tenho talento, não utilizá-lo é pecado. Não multiplicá-lo é pior ainda. Talentos enterrados são pecados dobrados, por não serem utilizados, por não serem multiplicados. Blinda céu sobre a gente. Agora, saber que o meu talento é multiplicável é importante, mas também é importante dizer que essa multiplicação depende do gestor, depende de Deus não. Deus me ajuda a multiplicar meu talento. Não, Deus não ajuda não, quem faz isso sou eu. Sou eu, é obra minha. Aqui então vai alguns conselhos. Quando eu multiplico o meu talento, esse talento ele gera, dependendo dele, conforto, por exemplo. Bom, você começou aqui com a tua fabricazinha de pão, comprou uma maquinazinha e tal, trabalhava de sol a sol, vendeu pra caramba, cresceu, agora está com uma padaria gigante. Bom, essa multiplicação vai te dar conforto, vai te dar divisas. Pois é, se a multiplicação gera conforto, o que ela pode gerar em mim e em você? Acomodação. Tem um monte de gente a quem Deus abençoou e se acomodou. Hoje está paralisado. A multiplicação dos talentos gera realização. Quem é que não fica feliz vendo a sua obra multiplicando? Quem é que, vendo a coisa crescendo, não fica feliz e se sente realizado? Só que essa realização pode gerar meritocracia. Você passa a achar que é você mesmo. Vou contar uma experiência e vou falar uma palavra ruim, mas vocês vão aguentar. Eu queria chamar um pastor de Belo Horizonte. Hoje eu não chamo ninguém mais para pregar na minha igreja, mas alguns anos atrás eu queria chamar um pastor de Belo Horizonte para pregar na minha igreja. Fiz um evento chamado Ministérios Agosto de Deus, no mês de agosto, toda sexta-feira. Então um evento que deu mais de 3.000 pessoas por sexta-feira. Estava lá já nessa época, Zé? Estava, não estava? Aí tinha um pastor que eu queria chamar, igreja gigante, famoso, tal, de televisão. Aí eu liguei para a secretária dele, eu queria falar com o pastor fulano. Ah, o pastor fulano está em reunião, não pode falar agora. Isso de manhã. Que hora que ele pode falar? Depois do almoço. Eu liguei depois do almoço. Queria falar com o pastor fulano de tal. Ah, o pastor fulano de tal está em reunião, não pode falar. Que hora que ele pode falar? Liga no final da tarde. Liguei por volta das 5. Queria falar com o pastor fulano não podia atender. Liga amanhã. Liguei no outro dia de manhã, não podia atender. Liguei à tarde, não podia atender. Liguei à noite, não podia atender. Liguei no terceiro dia, pô, quero falar. Quem quer falar com ele? O pastor Neil Barreto. Ah, eu quero falar com ele, não pode. O cara não atende de jeito, ninguém consegue falar com o cara. No quarto dia, eu liguei o telefone, falei, queria falar com o pastor fulano. Aí, pastor fulano não pode atender. Eu falei, pô, é o quarto dia que eu tento falar com ele, não consigo. Aí ele não pode atender. Aí, desculpa a palavra, irmão. Eu falei assim, ó, irmã, manda seu pastor e a
a mediocridade. Que? Manda seu pastor IAM. Desliguei. Deu 10 minutos, ele me ligou de volta. Falei, olha, se eu soubesse disso, eu já tinha falado lá no primeiro dia, mano. Ô, pastor Nil, o que houve aí, rapaz? Você brigou comigo? O que houve aí? Eu falei, não, pô, pastor, estou tentando falar com o senhor há 4 dias. O senhor está morando na reunião? Não acaba nunca. Eu falei, se eu não consigo falar com o senhor, o outrozinho que é anônimo pediu desculpa, tal, não sei o quê. Sabe o que acontece? Às vezes Deus nos usa, a gente acha que é a gente mesmo. Você fica inacessível, você fica intocável. Sabe com quem você está falando, André? Você tem noção de com quem que você está falando? Meritocracia. Deus usa a gente e usa mesmo, mas Ele acaba por achar que é Ele mesmo. Sabe o que Deus faz? Retira a sua bênção. É só você olhar a história da igreja, de quantos gigantes hoje estão caídos e prostrados. Por quê? O talento multiplicado gerou o quê? Realização, que gera meritocracia. Deixa Deus usar vocês, mas nunca se esqueça que a glória é de Deus. E o que você recebe é graça. É graça. Tem um monte de gente que um dia não teve nada, sonhou estar lá naquele lugar. Qual é o teu sonho? Meu sonho é chegar lá no Mateus. Meu sonho é ser tecladista. Meu sonho é chegar lá. Ele trabalhou. Chegou aqui. Ele acreditou lá que aqui era o lugar da felicidade dele. Ele chega no lugar da felicidade e está infeliz. Você falou que o coronel está aí, não está? O coronel entrou na escola, começou como segundo tenente. Cadete, segundo tenente. E o sonho do segundo tenente? É chegar coronel na reserva. Chegou coronel. Eu cheguei no Mateus. Eu imaginei que felicidade fosse ser coronel, que felicidade fosse chegar no Mateus. Só que eu cheguei aqui coronel, cheguei no Mateus e sou infeliz da gota. Estou querendo morrer. E sinto saudade do tempo que eu era cadete. A gente chega no lugar sonhado e diz assim, eu era feliz e não sabia. Estou doido para me livrar dessa mulher. Estou doido para me livrar desse homem. Se livra. Aí depois que se livra, puxa, eu era feliz e não sabia. Estou odiando essa igreja. Estou doido para subir daqui. Aí some. Daqui a pouco diz, poxa, eu era feliz e não sabia. Por que a gente é feliz e não sabe? Porque agora, tendo o sonho realizado, prosperado, acha que merece. Quando você acha que merece, você tem o que queria, mas aquele que te deu capacidade para ter não está mais contigo. Aí você descobre que felicidade não é ter o que a gente tem, é ter aquele que nos dá o que a gente tem. Dá para entender isso? É melhor ter um sonho do que ter uma realidade sem Deus. Sabe por que o sonho é melhor do que a realidade? Porque se eu tenho um sonho, mas não tenho uma realidade, porque tenho um sonho, eu corro atrás dela. Ou seja, meu sonho é chegar no Mateus. Eu sei se vou chegar ou não? Não sei, é futuro. Mas uma coisa eu sei, porque tenho um sonho, não vou ficar parado aqui nunca. O sonho me movimenta. Eu quero chegar lá. O sonho me tira do lugar. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas o sonho me tira do lugar. Então, se eu estou em movimento, eu estou vivo, sou feliz. Agora, quando eu chego aqui, realizei meu sonho. O que te tira do lugar agora? Acabou o movimento. A felicidade não está no lugar onde chega, mas no meio pelo qual se vai. A felicidade está naquele que nos capacita para realizar o que precisamos e não no que realizamos. Então, deixa Deus prosperar vocês, mas não deixa subir a cabeça. Mantenham-se simples, acessíveis e humildes. E vocês vão ver que Deus vai levar vocês cada vez mais longe do nome de Jesus. A multiplicação gera glória. Você acaba tendo honra entre os homens, glória entre os homens. Isso gera o quê? Soberba, mesma desgraça. A soberba precede a queda. E o mais grave, irmão, a multiplicação por causa de tudo isso pode me fazer pensar que o patrão agora sou eu.
Isso seria a maior de todas as desgraças. Achar que a obra é minha. Eu agora que sou o patrão. Isso tudo é meu. A glória é minha. Toda a honra seja dada ao meu nome, louvado seja eu. É o Deus que te trouxe até aqui. Diz que não divide a sua glória com ninguém. E se você brigar por glória com Deus, você perde. Tenha certeza disso. Irmãos, quando no serviço do reino, André, eu caio na mão do diabo, há esperança. Porque Deus pode me tirar de lá. Agora, no caminho do reino eu me soberber, se cair na mão de um Deus irado, quem é que pode te livrar da mão de Deus irado? É melhor cair na mão do diabo. É melhor um pecado que me leva na lama, porque Deus me tira de lá, do que a soberba que me faz competir com o próprio Deus. O que destrói o servo não é o cansaço do serviço. O que destrói o servo não é a oposição encontrada no caminho. O que destrói o servo é achar que a recompensa vale mais do que o privilégio de semear. Semeia, irmão. Mas e o fruto? Isso é problema de Deus. Se você está semeando com humildade, vai colher no nome de Jesus. E quando você menos pensar, não para de semear não, vamos terminar. Os bens do patrão só sobrevivem se expostos. Se enterrar, já era. Os bens do patrão só sobrevivem se expostos. Portanto, guarde isso. São nossos, mas não para nós. Os meus talentos são meus, mas não para mim. O médico tem um talento, mas onde é que o médico encontra sentido para a sua vida? No paciente. O que é um médico sem paciente? O professor tem um talento, mas onde é que o professor encontra sentido para a vida? No aluno. O que é um professor sem aluno? O pastor tem um talento, onde é que o pastor encontra sentido? Na ovelha. É meu, mas não é para mim. Então se Deus te deu, não guarda para você. Não enterra. Não seja egoísta. Não seja covarde. Compartilha, seja uma bênção. E você vai ver como o dono vai abençoar a tua vida e vai te multiplicar. Termino. Sua multiplicação, todavia, será a proporção do amor que temos pelo patrão. Aqui eu termino. Chegando por fim o que recebera um talento, olha o papo dele. Disse: Senhor, eu te conhecia. Foi o único que disse que conhecia o patrão. Blá, blá, blá. Discurso. Agora, olha o antagonismo. Foi o único que disse: eu te conheço. Agora, olha a definição que ele faz do patrão. Sei que és um homem duro. O cara deu o bem dele todinho. Duro. Semeias ceifas onde não semeaste, ou seja, o Senhor escolhe sem plantar, o Senhor é ladrão, o Senhor é usurpador. Recolhes onde não joeraste, ou seja, o Senhor é o que subtrai colheita alheia. E atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Ele está dizendo que conhece o patrão, e olha a definição que ele faz do patrão. Acontece conosco? Acontece. Tem um monte de crente que diz que conhece a Deus, mas o serve por medo, cara. O pastor, que não é bem pastor, não conhece gente, coração humano, nem palavra. O membro faltou à igreja. Irmã Letícia, onde é que a senhora estava sexta-feira passada? Que a senhora não veio no culto das mulheres? Pastor, eu fui sair com meu marido, fui jantar com meu marido, fizemos aniversário de casamento. A senhora me pediu permissão para ir jantar com seu marido no dia do aniversário de casamento? Não. Olha, irmã, Deus vai jogar a senhora no leito por causa da sua irresponsabilidade. Acontece isso, não? Olha o leito, irmão. Deus vai pesar a mão, irmão. Deus vai arrancar tudo de você, irmão. Depois a irmã atravessa aqui, o caminhão passa em cima da senhora, vai dizer que foi o diabo. Eu falei, isso é Deus ou é diabo? Você serve a Deus por amor ou por medo?
A maioria dos crentes que eu conheço serve a Deus por medo. Porque Deus pesa a mão, Deus joga no leito. Esses que dizem isso, dizem que conhecem a Deus. Agora, André, você tem 3 filhos. Se o seu filho faltar à escola, foi para a escola, Caleb, um é Caleb, né? Foi para a escola, Caleb, fui. Aí amanhã tu descobre que ele estava no futebol. Foi para a escola, nada. Você vai bater nele a ponto de lançá-lo no leito? Tu é capaz de jogá-lo na frente de um caminhão? Você vê, nós não fazemos com os nossos filhos, mas alguns crentes acham que Deus faz com os deles. Dá para entender isso? Eu posso disciplinar meu filho, mas não ao ponto de impossibilitá-lo, não ao ponto de arrancar o talento dele, não ao ponto de sequestrar o futuro dele. Não, o pai faz por amor, mas no limite, porque não há aprovação que seja maior do que aquela que a gente pode suportar. Ele nos disciplina com boa medida, e depois da disciplina a gente entende que é amor. Quem aqui apanhou do pai alguma vez na vida? E apanhou muito. Nós somos uma geração que era vara de goiabeira, irmão. Qualquer coisa era lambada. Você odeia seu pai por causa disso? Ou você louva a Deus pela surra que teu pai te deu? Eu ganhei uma surra do meu pai, foi de fio, de cobre. Porque eu era bom de bola de gude, fominha. Perdi o horário de vir para o culto, meu pai foi embora, diácono batista. Quando eu chego no apartamento, meu pai já tinha ido. Eu falei, meu Deus do céu, bicho vai pegar quando ele voltar. Quando ele voltou, eu estava sentado na porta do apartamento, 10 horas da noite. Eu com 10 anos de idade. Meu pai, onde é que você estava, Neil? Fazendo isso. Que horas que eu disse para você chegar? Tal hora. Por que você não chegou, meu filho? Porque, tá bom. Chegou ou não chegou, meu filho? Não, pai. Então entra aqui no quarto. Você vai apanhar, tá, meu filho? Manso, manso. Você vai apanhar por isso, isso, isso. Você errou nisso, 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 nisso. Não foi a primeira vez, foi nos exercícios. Ele deu um sermão. Papai vai bater porque ama. Papai não quer que você faça isso de novo. Meu pai pegou o fio, me lanhou. Minha mãe do lado, vendo. E eu olhando para minha mãe, chorando, esperando que minha mãe fizesse alguma coisa. Minha mãe chorava e não fez nada. E eu fiquei chateado com a minha mãe, porque minha mãe tinha que ter me protegido. Só que mãe sábia disse assim, eu não vou tirar a autoridade do pai diante do filho. Chorei, fiquei com raiva do meu pai. Hoje, se meu pai não tivesse me dado aquela surra, eu não seria quem sou, não estaria onde estou, e não teria alegria de ser o que sou e fazer o que faço. Meu pai foi meu ídolo. A maior expressão de amor foi do meu pai. Nossos pais, os antigos, não eram estudados como a gente, não tinham noção de limite. Às vezes iam além demais. Mas não era maldade. Agora nós achamos que Deus é um Deus que joga no leito, que confisca futuro, que acaba com o servo e não aproveita mais para mais nada. Não, Deus não é assim não. Deus pode disciplinar, mas por amor. Ele quer te fazer melhor. Então se você estiver andando errado e sentir de alguma forma o beliscão de Deus, não para não. Ele está gerando um homem melhor em você no nome de Jesus. Agora, a multiplicação será a proporção do amor que temos por ele. O servo que não multiplicou os bens, não sabia nada sobre o seu patrão, era só discurso. Eu te conhecia, conhecia nada. Blá, blá, blá. Conhecia nada, ele não sabia nada. Era um conhecimento superficial, não era conhecimento, era imaginação. Eu imagino quem é o Senhor. Mas a imaginação era equivocada. Tinha uma visão completamente equivocada dele. E por causa dessa visão equivocada, construiu um Deus que não é o verdadeiro. Um patrão que não era o verdadeiro. Porque construir um patrão para si, que não era o verdadeiro, produziu equivocadamente. Muitos de nós constroem um Deus que não existe. Não foi Deus quem te criou. Foi você que criou esse Deus carrasco. Esse Deus estraga prazeres. Esse Deus castrador. Esse Deus que desiste da gente. Aí daqui vem a razão de tantos talentos enterrados. Uma visão equivocada de Deus. Visão que tira de muita gente a coragem de arriscar.
Gente que tem talento, mas não tem coragem de mergulhar na fé e cair de cabeça e tentar. Se entregam porque acham que Deus não vai abençoar, porque ele tem pecado, porque ele escorregou, porque ele caiu. Essa palavra é para você que está aqui longe do Senhor e acha que o Senhor desistiu de você. Não desistiu não, filho. Deus não ama você pelo que você faz, Deus ama você pelo que você é. Acerte nosso filho, erre nosso filho. Nós amamos nosso filho. A alegria que ele dá pode ser diferente, mas nós amamos. Deus ama você. Eu quero dizer para você nessa noite que os dons e os talentos são irrevogáveis. E Ele ainda espera poder contar com você. Se não nessa casa, em outra casa. Se não nessa comunidade, em outra comunidade. Mas Ele espera ver o teu dom e talento multiplicado para a glória do seu nome. Que Deus abençoe vocês, amados. Que o patrão que nós acabamos de ministrar aqui seja tão generoso sobre vocês como nós somos sobre os nossos filhos. E que essa casa, a igreja Frutos da Videira, possa ser como uma videira frutífera. E que todos, ou tantos quantos por aqui passarem, possam se alimentar dessa videira, dessa vide. E que saiam daqui abençoados e transformados. Deus abençoe vocês, lhes dê talentos. E abençoe vocês para multiplicá-los para a glória de Deus. A Ele a honra e a glória e o louvor. Vamos aplaudi-lo. Deus abençoe você. Aleluia. Eu queria orar com você que está aqui nessa noite. E eu queria convidar algum de vocês. Primeiro, você que está aqui nessa noite, diante de Deus, com coragem, humildade, gostariam de dizer para Deus assim: Deus, eu sei que eu tenho talento. E eu preciso desenvolvê-lo. Eu não tenho feito isso como deveria. Deus, eu sei que eu podia ser um pouco mais útil a Ti. Eu sei que eu poderia. Deus, eu quero reconhecer que eu estou aquém do meu potencial. Queria convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, venha com coragem. Deus, eu quero reconhecer, eu estou aquém do meu potencial. Eu posso melhorar. Eu sei que eu posso melhorar. Eu quero te pedir perdão, quero me arrepender nessa noite. Eu sei que eu tenho talento, eu sei. Quero orar com você. Mas quero orar com você que também está aqui, que não sabe o seu talento. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu chamado. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero pedir a Deus para revelar você, se não nessa noite, nesses dias. Que Deus possa se mostrar qual é o teu lugar no corpo. Porque se a igreja é o corpo, você é membro, há um lugar para você nesse corpo. Ele derramou talento sobre todos nós, todos nós. Não há quem não tenha talento, não há quem não tenha dom. Talvez você seja lá um homem bem sucedido no teu trabalho, no teu comércio, na tua vocação, mas no reino você ainda é nada. Vem, eu quero orar com você. Agora eu queria convidar você também que está aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus de Nazaré e gostaria de entregar a sua vida a Jesus de Nazaré, dizendo: Deus, eu quero que esse Jesus, esse patrão, me abençoe para que eu possa servi-lo. Sai do seu lugar, vem aqui também, eu quero orar com você. Você que nos visita nessa noite, venha. Você gostaria de entregar a sua vida a esse Jesus lindo, que nos capacita, que nos honra, que nos usa. Venha. Agora eu queria convidar você por último, você que é membro dessa igreja e que gostaria de reafirmar o teu compromisso com ela. Dizer: Deus, eu quero reafirmar meu compromisso com a tua igreja nesse lugar. Sai do seu lugar, vem aqui. Você que é membro da igreja e gostaria de reafirmar o teu compromisso, ou se você não é dessa igreja e quer reafirmar o teu compromisso com a igreja de Jesus, aonde Ele te plantou, sai do seu lugar e venha. Vamos orar todos juntos. Essa é a noite divisora de águas e de história na nossa vida. Agora vamos ficar todos em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio desta noite. Muito obrigado pela palavra dessa noite. Muito obrigado pela comunhão compartilhada nessa noite. Muito obrigado, Deus, por tua presença entre nós nessa noite.
Muito obrigado pelo mover do teu Espírito entre nós nessa noite. Muito obrigado pela consciência que tu geras em nós nessa noite. Muito obrigado porque talentos estão sendo despertados nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque comunhão contigo está sendo restaurado nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque milagres acontecem entre nós nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação que é operada entre nós nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela graça do Senhor derramada abundantemente sobre nós nessa noite. Muito obrigado. Ministramos ao Senhor, ó Deus, nossa ação de graças e do fundo do nosso coração. E agora, ó Deus, eu intercedo por esses irmãos que estão aqui no altar, pela razão que o traz aqui nesse altar. Tu sabes a razão que trouxe meu irmão, minha irmã nesse lugar. E eu te peço, ó Deus, que tu possa agir exatamente nessa necessidade. Aquele que não sabe o seu dom, não sabe o seu talento, que tu possas falar com ele nesta noite, que tu possas falar com ele nesta semana, que tu possas falar, ó Deus, com eles da tua forma, revelando o lugar que tu queres no corpo do Senhor nesse lugar. Que ninguém saia daqui, ó Deus, com aquela dúvida de que se tem talento ou não, porque tu és um Deus generoso que derramou sobre todos nós. Então, ó Deus, revela aos que não sabem o seu lugar no corpo. Aqueles que sabem e que estão aqui humildemente, ó Deus, confessando que poderiam ser melhores, que poderiam ser mais dedicados, que poderiam desenvolver o seu talento e não fizeram. Eu te peço, ó Deus, não os declare servos inúteis. Pelo contrário, dê-lhes uma nova chance, porque tu és Deus misericordioso. E que a partir de hoje, eles recebam do Senhor a capacidade, o talento, a oportunidade de multiplicar o seu talento para a glória do teu nome. E que através desses talentos, vidas conheçam ao Senhor. Que eles se tornem caminhos do Senhor para chegar a alguém. Que eles sejam instrumentos de salvação e agente de transformação. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que estão aqui fazendo um novo voto de confirmação contigo, dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Gente que está aqui reafirmando o seu compromisso contigo. Muito obrigado, Deus, por esses meus irmãos que estão aqui nesse lugar. Obrigado pela vida do pastor André, da sua esposa Letícia. Que a bênção do Senhor seja sobre esse casal, e que esse casal, ó Deus, estabeleça o reino do Senhor nesse lugar. E que os dessa região saibam que há profeta neste lugar. E por causa disso, este lugar será abençoado no nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite. Nós oramos e no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, ministramos a tua bênção sobre esta casa, sobre os meus irmãos. E o faço na autoridade desse nome, o de Jesus que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Dê o melhor aplauso a Ele para a glória do seu nome. Deus abençoe você. Até um dia. Pode sentar, amados. Amém. Senta aí um pouquinho. Nós já estamos finalizando. Queria convidar o pastor Rogério, a pastora Andréia, para fazer a oração aqui no final. Muito gratos a Deus e a cada um de vocês que estiveram aqui essa noite. O Ministério de Dança, nós temos a Lise, a esposa do Aramis. Ela tem um trabalho lindo com jovens, com pré-adolescentes, jovens aqui da comunidade, de outras comunidades. Ela tem derramado a sua vida ensinando essas jovens, um trabalho tão bonito. Você viu aqui elas dançando, algo tão maravilhoso. No final, elas vão estar ali no final fazendo uma cantina. Acho que é cachorro quente, não é isso? Cachorro quente, refrigerante. Todo esse recurso que é levantado, compra as roupas, ajuda elas em cursos. Elas têm uma sala de dança tão bonita aqui. E se você puder no final, ali ajudar esse ministério. Amém? Estou muito feliz mesmo. Foi uma noite. Fiquei feliz de ver o Rogério aqui. Eu estava mais crente que o Robinho, viu? Eu estava mais crente, que eu falei que ele ia vir. Pastor Renato, pastor Albérico, eu vi o pastor Albérico por aqui. Meu sogro está ali, Marilda. Tanta gente boa, pastor Lindolfo, um amado do coração. Amo todos vocês. Eu vou passar aqui para o pastor Rogério, pastor Andréia. São amigos, somos amigos há muitos anos. Desde quando nós começamos o ministério, que eles nos ajudaram muito, como tem ajudado. Tem sido intercessores por essa obra, Tem uma igreja, Ministério Nova Aliança, ali em Formosa, São do nosso coração, estão aqui junto com a igreja também. Amém?
Amém. Quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Achei que estava só eu aqui, o Espírito Santo de Deus. Mas vejo aqui muitos amados ali, pastor Elton, amém. Sejam, para a glória de Deus. E o que nós vemos aqui é a manifestação e a confirmação do Espírito Santo de Deus sobre essa casa, sobre essa obra. Como disse o pastor, é a nossa intenção que todas as coisas, além de cooperar para o nosso bem, sejam para o louvor e para a glória do nosso Deus. Nós aprendemos a servir Deus no nosso melhor, foi quando Ele nos chamou. E nós olhamos, e ainda sem entender muito a caminhada, creio, levantamos a nossa mão e falamos: Deus, eis-nos aqui. Eu me recordo, ainda obreiro na casa do Senhor, um dia um pregador, ele olha para mim na porta e ele disse: Deus vai colocar um rebanho na sua mão. Eu não me lembro se eu fiz isso, mas Deus, Ele confirmou essa palavra. Talvez até naquela hora eu tenha levantado a minha mão e falado: Deus, eis-me aqui. Talvez não tenha falado: envia-me a mim. Mas Deus, Ele conhece o meu coração. E Ele sabe que nós fazemos a obra de Deus com amor. E eu vejo isso no pastor André. Vejo isso na pastora Letícia, pessoa que nós aprendemos a amar em Cristo. Nós nos conhecemos por causa desse Deus maravilhoso. E o preceito maior dele é que Ele é santo, santo, santo. E entendemos que sem santidade, nós não vamos ver a face do nosso Deus. Só que na minha oração eu falo: Deus, eu quero ver a sua face. Deus, eu quero estar contigo nesse reino de glória que o Senhor preparou para nós. E isso está na nossa atitude, no nosso querer. Isso está na nossa devoção ao nosso Deus, que pode todas as coisas. Talvez você já tenha ouvido falar muito isso. Além do que você pede e muito além do que você pensa. E o caminho dele não é o seu. E o que ele pensa de você é grande, é tremendo. E como disse o pastor, talvez você esteja se desmerecendo, mas Deus, Ele conhece o seu coração. E Ele hoje, sobre vidas aqui, creio que Ele completou a boa obra, para louvor e para a glória do nome dEle. Amém? Vou passar para a pastora ministrar essa oração nessa noite, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar sobre os pés, vamos fazer essa oração louvando o nome santo do Senhor, por esta noite abençoada, essa noite que nos trouxe uma palavra frutífera, em nome de Jesus, que vai gerar muitos frutos para esse ministério, que vai gerar muitas atitudes aqui, eu creio, porque a palavra foi lançada, e você não deixa essa palavra morrer no seu coração, porque a glória pertence ao Senhor. Louvado, engrandecido é o nome santo. Deus, eu quero te louvar muitíssimo, meu Pai amado, na beleza da sua santidade, Senhor. O Senhor é fiel, papai. A prova disso, Senhor, é estarmos aqui esta noite te adorando, ouvindo a sua preciosa palavra, sendo instruídos, Senhor, pela sua graça. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Deus, até aqui o Senhor ajudou, meu Pai, os teus servos, Deus, e eu creio que muito mais, Senhor, para louvor da sua glória, tu farás. Leva o teu rebanho, Senhor, em paz para a tua casa, Senhor, meu Deus, com medida recalcada e transbordante, Senhor, e que essas sementes sejam espalhadas, Deus, que como foi pregado nessa noite, não venhamos reter, Senhor, a semente, os talentos, mas venhamos, Senhor, passar, porque isso diz respeito ao seu amor e à sua vontade, em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, dá um glória a Deus. Quem concorda com essa oração, dá um aleluia, e aplauda o Senhor, porque Ele é fiel. Estenda a mão para alguém aí, estenda a mão para alguém, diga assim: que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações e revelações do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua família. A sua família é um projeto de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos sair daqui adorando ao Senhor, te agradeço, amém?